Jorge Jesus é carta fora do baralho ou ainda poderá treinar na seleção brasileira? E qual time era ou é mais eficiente na parte ofensiva? Flamengo do Tite no ano passado ou Flamengo de Felipe Luiz agora em 2025? Vamos trazer as informações sobre a possibilidade ou não de o português comandar a seleção brasileira nesse vídeo, mas antes, confira a análise que o Falso 9 fez sobre o ataque do Flamengo com o Tite, o ataque do Flamengo com Felipe Luiz e quais são os problemas, os ajustes importantes que o atual técnico rubro-negro precisa fazer na sua equipe. Então, diga lá, meu amigo Vitor, o Falso 9. Eu começo com uma verdade inconveniente. Muita gente chamava o Tite de retranqueiro, mas e se eu contar pra vocês que, segundo o iScout, que é o software profissional de futebol, que os clubes usam, o Tite, enquanto teve Pedro, em 2024... fazia mais gols, o time dele fazia mais gols, um pouco mais gols por jogo do que o time do Felipe. Claro que descontando campeonatos estaduais das duas análises e colocando o Felipe de 25 e o Tite de 24. Se a gente tirar os gols do Pedro já com o Felipe em 25, a diferença aumenta, né? Mas tá bem justa essa análise dentro de cada exercício, digamos assim. Mas, gente, é claro que eu não tô falando que o time do Tite era melhor que o do Felipe. Eu teria que ser maluco pra falar isso. O time do Felipe tem muitas qualidades e adivinha, defensivamente, o time do Felipe toma cerca de metade dos gols do time do Tite. Então é lógico que em efetividade é um time melhor. Ele faz uma diferença entre gols marcados e gols sofridos maior do que o time do Tite. Tá? Mas, de fato, falta alguma coisa ali. E eu vou começar respondendo um pouco, comparando esses trabalhos, entrando um pouquinho no tema do Gerson, que você trouxe ótimas provocações nas nossas conversas. E, apesar de não concordar em tudo, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode explorar juntos aqui. Voltando a falar do time do Tite rapidamente, aquele time tinha uma estratégia muito específica para atacar. Então a ideia era atacar os adversários, utilizando os meias no entrelinhas, utilizando o Everton, que era um ponta meia, o Gerson, que era um meia e ficava muito mais aberto do que fica hoje, porque não tinha o Wesley na maioria dos jogos, usando Varela mais por dentro, e o Arrascaeta também a partir do entrelinhas, com o Pedro funcionando como o âncora, digamos assim, daquele time. Não tô falando do âncora Tirone, né? Mas o âncora Pedro. Por quê? Porque era o jogador que era responsável por afundar o time, por colocar o time ali no ataque e segurar a bola ali na frente, né? O time do Felipe, ele é diferente, porque ele não tem o Pedro, mas quando a gente olha também o que aconteceu com o trabalho do Tite, a gente entende muito claramente, né? Os caras tinham quase 1,8 de assistências e gols por jogo, ou seja, participação em gol, e com a perda de Cebolinha e Pedro, isso baixou 1,45 quando colocou Michael e Gabriel, que tiveram números muito abaixo, né? Então, às vezes o futebol é mais simples, né, do que aparenta, e algumas análises até um pouco mais simples podem trazer a gente para uma ideia de resultado. É claro que o Tite não conseguiu reformular o time a partir da perda do Pedro, acho que saiu na hora certa, caiu 19% ali a efetividade do time, e o Felipe Luiz, ele teve muito mérito, tanto em trazer algumas dinâmicas desde o ano passado, especialmente no ano passado, quanto em criar um time que constrói muito bem desde a defesa, trocando o Fabrício Bruno pelo Léo Ortiz. Assim, os méritos do Felipe são gigantes e continuam sendo, o trabalho continua sendo muito bom. Mas qual que é a ideia do time hoje? O time hoje não tem o Pedro ainda, né? O Pedro tá voltando aos poucos, ainda não tem o Pedro. Então a ideia do time hoje é o quê? Atacar a partir da profundidade e dos corredores. O Gerson hoje faz um pouco da tarefa que o Pedro fazia ao ser um jogador mais âncora, digamos assim. Mas é claro que em alguns momentos ele tem que entrar para finalizar. E aí nós estamos falando daquele cara que tinha só 0,22 de participação em gol, tal qual o Everton Ribeiro em outros times também precisava de dinâmicas e de companheiros para poderem decidir de fato os jogos, enquanto ele desenrolava os jogos mais de trás. O Gerson está sendo cobrado para fazer a âncora, para poder desenrolar os jogos de trás e também para definir, tem falhado na definição. Quando a gente olha os últimos 10 gols perdidos pelo Flamengo do Felipe Luiz, a gente vai notar alguns padrões muito claros, ou seja, 7 dos 10, 70%, vem a partir de construção desde a defesa. Olha que maravilha.
Quase todos esses lances passam pelo Léo Ortiz, por exemplo, que é uma mudança do Felipe. E esse time do Flamengo progride, constrói e progride muito bem. Tem a melhor saída de bola desde 2019 e eu acho que, dado o contexto do futebol brasileiro, é uma saída de bola melhor do que a de 2019, na minha opinião. Tá? Mas o que acontece? Olha como essas jogadas têm sido finalizadas, tá? Então, Gerson de cabeça, Gerson dentro da área de perna esquerda. Se você for olhar com calma, com paciência aqui, esses números, a gente vai entender que as chances de gol foram construídas 50% para serem finalizadas de cabeça, 30% para serem finalizadas pelo Gerson, que não é um grande goleador, e que 7 jogadores finalizaram as últimas 10 chances de gol perdida. Tem um problema aí. É claro que tem um problema aí. Tem uma solução também. Afinal, ao mesmo tempo que a gente tem certeza que se o Felipe perder um jogador, ele vai encontrar uma solução para o time continuar competitivo, porque ele está criando um sistema que não vai depender de um jogador, como o Flamengo dependeu de Pedro e de Cebolinha na temporada passada com o Tite, e isso é maravilhoso. O Flamengo também não está construindo um time para finalizar suas jogadas de acordo com algum CPF, digamos assim, de acordo com algum jogador. Isso é muito dos conceitos do jogo de posição, do qual eu sou fã e entusiasta. E agora eu vou até me trair um pouco nessa opinião. Por quê? Porque é claro que é muito bonito você fazer as jogadas pensando ali nas caixinhas, né, em quem vai decidir, na verdade não em quem, mas em como as jogadas vão ser decididas. Mas e se esse como não combinar com o teu jogador? E se definir que os lances, por exemplo, contra o Vasco vão ser cruzamentos para o Gerson, não for a forma ideal, porque o Gerson não é um grande cabeceador. Isso é diferente de formar um time para jogar no entrelinhas, finalizando de fora com o Cebolinha, finalizando de fora com a Arrascaeta ou colocando a bola no Pedro para fazer a parede ou finalizar. Ou seja, o Pedro sabe fazer parede? Sabe. O Cebolinha sabe chutar de fora? Sabe. O Luiz Araújo, quando jogava, sabe jogar de fora? Sabe chutar de fora? Sabe. Ou seja, você formava um time pensando num CPF, isso criava dependência, é o lado ruim. Agora você forma um time sem pensar em nenhum CPF, né? Nenhuma pessoa individual. E isso não cria dependência. Ótimo. Mas o problema que vem disso é essa impessoalidade no ataque, essa mentalidade moderna que talvez esteja passando do ponto, até porque daqui a pouco ele vai ter que individualizar isso aí, daqui a pouco ele vai ter que dar um CPF. Por que ele não tá, talvez, insistindo até no Juninho, digamos assim, para poder criar algumas dinâmicas parecidas? Mesmo que coloque o Juninho para jogar fora um pouco do seu contexto ideal, para fazer ele ficar mais de costa, fazer ficar mais no pivô, que ele também sabe fazer, já que vai ter o Pedro daqui a pouco. E também tem um outro problema aí, o elenco, ele apesar de ser muito numeroso, ele não é 100% homogêneo. Então, por exemplo, os pontas esquerdas, os 3 caras destros que jogam pela esquerda, são diferentes entre si. O Bruno Henrique é um ponta de profundidade, o Michael é um ponta de drible curto, o Cebolinha é um ponta de finalização e de passe vertical. Quando você não tem um, você vai jogar com quem? E ele precisa fazer essa salada de fruta gerar uma organização. O que tem acontecido é que há 4 jogos o Flamengo não sofre gol, maravilha, mas que há 2 jogos ele não marca nenhum golzinho. E as chances no último terço que são perdidas, a gente também pode acreditar a um probleminha no ataque do time do Felipe Luiz, tá? Que também passa por ele a responsabilidade, tal qual passam por ele tantos méritos. Tá bom? Se o pessoal quiser ver a versão mais completa desse vídeo, aprofundando ainda mais, eu convido para ir lá no canal do Falso 9, beleza? Mais uma vez, obrigado a você, Vitor, por participar aqui do canal, enriquecendo aqui o conteúdo do youtube.com/Mauro César. Eu convido você a fazer a sua inscrição no canal do Falso 9, o link está no primeiro comentário fixado, tá? Então vamos lá, fora esse assunto que foi devidamente esmiuçado, detalhado, desenhado pelo Falso 9, vamos falar da questão da seleção brasileira. De fato, cresceu a possibilidade de a CBF contratar o Carlo Ancelotti como técnico para comandar a seleção brasileira, mas muito em função da eliminação do Real Madrid para o Arsenal na Liga dos Campeões e possibilidade de perder títulos, né? Vai decidir agora a Copa do Rei do fim de semana contra o Barcelona e está atrás do Barça na tabela de classificação do campeonato. Ainda briga por 2 títulos, mas no momento eles estão mais distantes do que próximos, digamos assim, né? Copa do Rei nem tanto, mas o Campeonato Espanhol sim. E claro, aumentaram os rumores de que o Ancelotti poderia não permanecer para a próxima temporada do Real Madrid. E isso abriu uma possibilidade maior de contratação do italiano e há uma espécie de lobby de alguns jogadores
pela contratação do Carlo Ancelotti. Os jogadores querem o Carlo Ancelotti, que trabalharam com ele ou conhecem de alguma forma, alguns até trabalham com ele, né? Estão no Real Madrid. Então tem aí um movimento de bastidor de alguns atletas querendo o técnico italiano. Outros, certamente, não gostam muito do Jorge Jesus por outras razões. Mas o português não é carta fora do baralho, tá, gente? A CBF trabalha, pelo que apurei, nas duas frentes. Tentando o Ancelotti e tentando o Jorge Jesus. Se um não for possível, vai contratar o outro. Não sei se dá para chamar o Jorge Jesus de plano B, porque são conversas paralelas. Mas os avanços com relação à contratação do Jorge Jesus, eles não foram maiores justamente diante da possibilidade do preferido, que é o Ancelotti, né? Eu falo que talvez não seja plano B, porque eles não estão tentando um para depois tentar o plano B se não der certo. Eles estão negociando paralelamente para ver o que é mais factível. Porque aí tem um problema, um obstáculo para contratar o italiano, que é a apresentação dele como técnico da seleção, com jogos já no começo do mês de junho, né? Pelas eliminatórias sul-americanas, Equador fora e Paraguai no Brasil. Então esses jogos acontecem logo no começo do mês de junho, e ele teria que se desvincular muito rapidamente do Real Madrid logo após o final da temporada, os jogos do Campeonato Espanhol, no final de maio. Então tem esse entrave. Claro, em tese isso também é um obstáculo com relação ao Jorge Jesus, mas ali a coisa está mais fácil de desamarrar. Ele não vai ficar no Al Hilal, então seria uma antecipação de sua saída. No caso do Ancelotti, eles teriam que definir que ele não vai ficar e sair o quanto antes. Então é mais complexa essa contratação por parte da CBF. Mas os dois nomes seguem com possibilidades, e a preferência, claro, todo mundo sabe, da CBF é o Carlo Ancelotti, mas Jorge Jesus ainda não é carta fora do baralho. Ainda é possível que o técnico português comande a seleção brasileira ainda nesse ano de 2025, tentando chegar à Copa do Mundo do ano que vem. Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradeço a participação do Vitor Falso 9. Você pode se inscrever no canal dele acessando o link que está no primeiro comentário fixado, né? Lembrando que teremos live nesse domingo, depois de Flamengo e Corinthians, jogo 4 da tarde. A live começa lá por volta de 6h15, 6h20. Eu aguardo você, conto com a sua audiência nessa partida do Campeonato Brasileiro, na live sobre essa partida do Campeonato Brasileiro 2025. E também quero convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens da S1 Live. Você, com isso, pode concorrer a uma camisa oficial do sorteio que acontece às segundas-feiras na área segundas e sextas, comigo, com a Alain Bimadi e também com o André Rocha, e às segundas-feiras o sorteio de uma camisa oficial para o integrante do Clube de Vantagens da S1 Live. Faça também a inscrição no canal, todo dia tem live para você às 11 da manhã. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo da S1 Live, canal no YouTube, é só se inscrever lá no canal. Também aqui destacando os links na descrição do vídeo para o canal de cortes e para o nosso clube de membros, tá? E no primeiro comentário fixado você encontra o link para o meu blog no All Sport e também para o uso 360. Tem aqui, ó, camiseta, eu estou hoje ostentando a minha camiseta Data FIFA, eu odeio a Data FIFA, tá? Tem camiseta e tem também a caneca, o cupom Data FIFA dá desconto. E também, claro, você pode usar o cupom Mauro César para adquirir produtos diversos dentro do site Use 360. Dê uma navegada, os links, como eu disse, o link está no primeiro comentário fixado e também nesse QR Code na sua tela. Lembrando mais uma vez, então, live nesse domingo, depois de Flamengo e Corinthians, eu conto com a audiência de vocês. Valeu e saudações.